Olá, meus amigos do canal Sublimação para Iniciantes. Ari Galvão voltando aqui com vocês. Meus amigos, hoje eu vou falar para vocês sobre sublimação de canecas, canecas de porcelana, e também serve para as canecas de polímero. Então, a motivação do nosso canal, do nosso vídeo hoje aqui no canal é falarmos sobre os erros que acontecem quando a gente vai sublimar uma caneca. Quais são os erros mais comuns? O que acontece com a gente nesse processo? Então, se você está interessado no assunto, se você quer saber, fica aí conosco, né, e acompanha o nosso vídeo. Meu amigo e minha amiga, não deixe de dar o seu joinha e apertar naquela mãozinha que está assim, dá um toque nela, né? E também não deixe de compartilhar este vídeo com mais amigos, colocar seus comentários, que são importantíssimos para a gente, até para que nós possamos fazer novos vídeos, trazer novas informações para vocês. E o principal, se inscrever no nosso canal, para que todas as vezes que eu venha a postar um vídeo aqui no canal Sublimação para Iniciantes, você receba os nossos vídeos de primeira mão. Você não vai ficar procurando aí no YouTube que vídeo é tal, problema tal, situação tal, como é que eu vou fazer tal coisa. Acabar com as dúvidas. Então, desde já faz logo isso, né? Se você já conhece o nosso trabalho, se você não conhece o nosso trabalho, então assiste o vídeo e se no final você gostar, aí você faz o que você achar melhor, ok? Então, aguarda um pouquinho aí que vai rodar uma vinheta e logo após a vinheta a gente vai para o vídeo. Então, fica aí. Pois é, meus amigos, voltando agora para o vídeo, tá? Bem, quando você vai sublimar uma caneca de porcelana, você tem que prever todos os passos. Então, o primeiro passo é se você vai montar a figura, ou seja, vai fazer a figura, né? E normalmente você vai fazer a figura. Eu uso aqui o CorelDRAW 20 para fazer as minhas figuras. Então, ou seja, montar a arte da caneca, né? Não é fazer a figura, é montar a arte da caneca. Vamos colocar coisa assim. Então, o primeiro passo, eu vou lá no Google, digito lá, né? Desenhos, imagens. Se eu quero uma caneca ou uma figura sem fundo, PNG. Se eu quero uma com fundo, eu vou lá e só coloco imagens com fundo. Pronto. E lá o Google me dá uma série de imagens. Aí a primeira coisa que eu digo para você que você tem que fazer é quando você for averiguar a imagem, você tem que ver o tamanho da imagem que está lá. Às vezes ele mostra miniaturas, você bota, dá um clique em cima da miniatura, ela abre, expande, e quando ela expande, lá está o tamanho dela. E se você quiser ver a qualidade, você vai lá no zoom, dá um zoom em cima dessa figura, uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes você achar melhor, para você ver se a imagem está compacta, né? Às vezes uma imagem é pequena, mas ela é bem trabalhada, né? Quando a pessoa vai importar essa imagem, ele consegue importar com uma boa qualidade para o Google. Então, o tamanho lá, a miniatura lá, não quer dizer muita coisa dependendo do serviço que você vai fazer. Então, é fundamental você fazer isso quando você for montar a sua arte. Legal, você montou a sua arte no computador, né? Aí você não pode deixar de espelhar a imagem, ou seja, virar a imagem ao contrário. Você vira a imagem ao contrário e fica tudo ao contrário, né? Você não consegue ler com muita facilidade porque o que você colocou ali está ao contrário. Então, espelhar a imagem. Depois que você espelha essa imagem, aí você já está apto a imprimi-la. Então, para você imprimir, você vai lá no seu programa e tem lá uma impressorinha, você dá um clique na impressorinha, ele abre, e quando ele abre, ele mostra as especificações todas, né? O que você tem que fazer? Não é imprimir de primeira. Você vai lá, olha, vê o layout, vê se a cor está legal, vê se o conjunto de cores que tem na sua imagem é compatível, vê todos esses detalhes. Se a imagem é muito grande, você pode querer dividir essa imagem em pedaços, né? E aí você procura lá como é que divide em pedaços. Lá embaixo tem uma caixinha com várias caixinhas, e nessas caixinhas tem a quantidade de pedaços que a imagem pode ser dividida, tá? Então, você divide em pedaços, depois você dividiu aí você volta lá para o geral da sua impressora e bota lá visualizar imagens. Ele vai visualizar antes da impressão. Então, ele vai mostrar para você a visualização da imagem antes da impressão. E aí você vai ver, né, como é que está a qualidade, se a imagem está bem situada dentro do local onde você vai imprimir, se quando você for imprimir não vai ficar um pedaço do lado de fora, você vai perder papel, enfim. Então, o primeiro cuidado que você tem que tomar é este, né? É o trabalho na imagem. Quando a sua impressora imprime, você tem que observar, por exemplo, se a sua imagem tem um fundo preto, mas na hora da impressão, essa impressão ficou marrom, pode ter certeza que quando você for fazer a sublimação, vai ficar marrom. Então, está faltando alguma coisa aí, está faltando tinta, ou não está bem definida a cor, aí você tem que refazer esse trabalho todo. Então, o primeiro erro que todo mundo comete, inclusive eu já cometi várias vezes, foi fazer a impressão de uma imagem, né? E
deixar aquela impressão de qualquer jeito na pressa, coloco lá para fazer, daqui a pouco sai de outra cor. Olha, aqui eu tenho uma imagem que eu fiz, né? Aqui desse Fusca do Palmeiras, tá? E essa imagem aqui, ela, quando eu for imprimir, depois que eu vou imprimir, eu vou observar se está todos esses detalhes aí que eu te falei, se está tudo ok, né? Se está tudo bacana. Outra coisa, se você vai fazer caneca, você tem que observar o seguinte, qual o tamanho que você vai fazer sua caneca? Né? Uma caneca, ela, quando vem, ela tem normalmente 100 aqui de altura, né? Então, se você vai cobrir tudo isso, você tem que entender que aqui embaixo na caneca, essa parte aqui de baixo, que é a base da caneca, isso aqui é muito grosso, tá? Muito grosso, né? E para fazer com que a sublimação fique aqui legal, aí tem o problema da temperatura na hora da sublimação. Então, provavelmente você vai ter que queimar essa caneca 2 vezes. Primeiro, para cobrir aqui em cima e segundo, para cobrir aqui embaixo. Isso aí pode correr no erro de diferença de temperatura e ficar, tipo, espaços vazios aqui na caneca ou ficar espaços queimados demais na caneca. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando você vai sublimar, né? Eu normalmente, quando faço aqui o meu trabalho, passando para vocês essa informação, eu defino, primeiro eu procuro fazer no papel adequado, né? Aqui eu estou com papel sublimático, ele é fundo azul, tá? E o tamanho que eu defino aqui na arte, esse tamanho da arte, normalmente eu coloco 90 por 205. Estou falando em centímetro, tá? Então, 90 centímetros por 205. Tem gente que bota 95 centímetros. 95 centímetros vai ficar uma beiradinha aqui. Então, se você não centralizar direito esse papel, e como é que eu centralizo o papel? Coloco o papel, ó. Aí eu só afastar aqui direitinho, olhar, né? Ver se está tudo direitinho, ó. Olha, vê se o papel está centralizado, né? Se o papel estiver centralizado, observa aqui embaixo, nessa base aqui, vê se o papel está igual, não está, e puxa, dá uma puxada, né? Observa assim em cima também, aqui em cima tá legal, tá no mesmo tamanho, se não tiver de novo, dá uma arrumada. Para fazer isso aqui, você já tem que estar aqui com 3 pedaços de fita adesiva para pressionar em cima, né? Colocar aqui e já ajustar a caneca para o trabalho da sublimação. Cuidados. Olha, eu coloquei aqui de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Vamos supor que esse desenho esteja certo. Tá certo, ó. Aqui a cabeça da caneca é onde entra o líquido, então deu certo, né? Parece até que eu já estou no automático. Mas muitas vezes, a gente na pressa, a gente faz isso, ó. A gente coloca invertido. Então, o desenho ficou de cabeça para baixo. E aí, quando o desenho fica de cabeça para baixo, tá? O desenho está de cabeça para baixo, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Né? Porque depois que você sublimar isso aqui, para tirar vai ser complicado. Eu já mostrei, tem um vídeo meu aí que eu coloquei no canal, que ensina como você tirar essa sublimação. Essa primeira sublimação. Tira, mas não tira 100%. Né? Fica umas nuvenzinhas aí de desenho, uns riscos, uns traços, que você não vai poder sublimar qualquer coisa nessa caneca. Para você voltar a fazer um serviço, você vai ter que colocar um fundo primeiro, para depois colocar o desenho que você quer colocar na caneca. Então, consertar erro é mais difícil do que fazer o certo. Essa é a grande verdade. Né? Você reconstruir algo é mais complicado do que você construir algo. Então, perca mais tempo construindo para não ter que reconstruir, porque se você tiver que reconstruir, você vai trabalhar 2 vezes. Então, mais um erro é colocar o desenho de cabeça para baixo. Então, só é virar e colocar de cabeça para cima. Colocar de cabeça para cima. Né? E quando você for colocar lá na sua prensa de caneca, você tem que observar se a resistência está pegando justamente até aqui nessa região. Às vezes a pessoa coloca uma arte muito grande, ou seja, eu falei para vocês 205. Às vezes a pessoa coloca 210, 212, 215, eu já fiz isso. Aí a arte passa. A arte passa. E quando a arte passa, se a tua prensa de caneca, essas prensas comuns, não uma 3D, né, que faz sublimação total, se a tua prensa não tem a resistência no tamanho completo para fechar a caneca, vai ficar defeito. Então, você tem que tomar cuidado também na hora de definir o tamanho da sua arte na caneca. Esse é o primeiro passo. Então, definir o tamanho certo. Aí você decide. Eu coloco 90, ou às vezes 95, por 205. Estou falando em centímetros. Ou melhor, desculpa, em milímetros. 90 milímetros por 205 milímetros. Tá. Então, colocou, aí eu boto. Tem gente que coloca aqui só uma fitinha aqui, outra fitinha aqui, pronto. Não, eu faço a amarração em 3 pontos. Eu coloco uma fita aqui, coloco outra fita aqui e coloco uma fita aqui em cima, entrando aqui na caneca. Então, tá com a amarração em 3 pontos. Essa arte não tem como fugir daí. Legal. Feito isso, aí eu vou para a prensa. A prensa está aquecendo, está aquecida, mas antes de aquecer a prensa, né, e antes de sublimar a caneca, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a caneca que já está fria mesmo, a prensa desligada, e vou calibrar a pressão na caneca. Então, eu estou falando como eu faço. Eu não pressiono, não boto muita força, né, para ficar a resistência presa aqui mesmo, forte. Por quê? Porque, por experiência, eu percebo que se eu colocar a prensa muito apertada, ela vai queimar a caneca além do necessário, e a cor vai ficar diferente. Porque o fato de um preto virar marrom
ou de uma outra cor virar marrom, não é só pelo fator tinta, não é problema só na tinta, é problema na temperatura também, excesso de temperatura. Então, o excesso de temperatura cria, às vezes, esses problemas de desenhos que não estão compatíveis com o desenho original que você fez. Então, pressão média, calibre a pressão média na sua prensa. Agora vamos ao fator principal, temperatura. Meus amigos, eu vejo aí pessoas falar 200 graus, 220, 215. Eu faço com a seguinte temperatura e o seguinte tempo. Quando eu vou sublimar as canecas aqui da Sublimaria Manaus, eu coloco 180 graus, uns 180 segundos. É o suficiente, pelo menos nas canecas que eu faço. E fica um trabalho decente. Então, 180 graus, uns 180 segundos. Então, meus amigos, o objetivo aí é falar para vocês, né, sobre esse processo, os erros que se cometem normalmente. Então, o erro 1, que começa lá na hora que você está fazendo a composição do desenho, né, a arte do desenho que você vai colocar na sua caneca. O erro 2 é quando você vai imprimir esta arte, as questões de tinta, as questões de espelhamento da imagem, né? Esse é o erro 3, né? Então, espelhamento e tinta na hora da impressão. O erro 4 é no tamanho que você definiu a sua arte, né? Se você colocar um tamanho muito grande, na hora da sublimação vai dar problema. O erro 5 é quando você vai colocar arte na sua caneca e não coloca ela realmente apresada de maneira adequada, né? E também o erro 6 é quando você investe a arte na caneca, coloca essa arte de cabeça para baixo. O erro 7 é quando você vai definir a temperatura e o tempo, né, de queima da caneca. Esse é o erro que fica, esse é o erro 7. E o erro 8 é quando você não observa exatamente na hora de tirar a imagem daqui da caneca, né? Muitas vezes você vai usar um estilete, vai usar alguma coisa e você termina arranhando a sua caneca. Então, diríamos assim que seria 8 erros que você vai ter ao sublimar a sua caneca se você não tiver os devidos cuidados, se não tiver visto esse nosso vídeo aqui que eu estou colocando para vocês. Então, meus amigos, mais um vídeo aqui do canal Sublimação para Iniciantes, tá? Com o objetivo de ajudá-los, com o objetivo de fazer com que vocês não percam, né, produtos de vocês, canecas, desenhos, artes. Não gaste, porque quando você sublima uma caneca errada, você está gastando dinheiro com os insumos, né, que é papel, arte, seu trabalho, energia, tinta, impressora, a caneca e o seu tempo de trabalho, além da energia e a queima na sua prensa, né, porque você queimou. E toda vez que você vai queimando a sua prensa, na sua prensa, o que vai acontecendo? A resistência vai sendo utilizada, daqui a pouco você vai ter que trocar essa resistência. Se você errar muito, daqui a pouco você vai ter que trocar a resistência mais rápido. Então, mais uma vez eu lhe peço, né, se você gostou do vídeo, dá um joinha, curta o vídeo, tá? Deixe seu comentário aí embaixo, que é fundamental, né? Compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal. Foi mais uma vez aqui um prazer estar com vocês e até o próximo vídeo. Segue aqui. Até mais.